pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Nós vamos continuar estudando tabela periódica, mas essa semana nós vamos estudar as propriedades periódicas dos elementos. É importante ter a tabela periódica em mãos aqui também, porque essa variação, como ela é periódica, né, ela vai variar e você vai ter as tendências, né? Então vamos ver aqui quais são essas propriedades. Primeiro a gente vai ver raio atômico, tá? O raio atômico nada mais é do que a distância que você tem do centro do núcleo, tá? Até a sua camada de valência. Então, ó, do centro até a camada de valência. Então, esse é o raio que você tem aqui atômico, tá? Lembrando que ele depende do número de camadas e também da carga nuclear. Então, o raio atômico ele depende tanto da carga nuclear quanto do número de camadas, tá? O próximo conceito é o potencial de ionização, tá? Gente, só lembrando, porque ele não mostrou aqui como que o raio atômico varia conforme a tabela periódica. Ele vai variar de acordo com o grupo e com o período, tá? E o mesmo grupo vai aumentar o raio atômico quando você vai de cima para baixo. Então, se você vai de cima para baixo, então o raio atômico, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui embaixo, ó, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, quem estiver mais embaixo tem maior raio atômico se a gente comparar na mesma coluna. E dentro de um mesmo período, ele vai variar da direita para a esquerda, aumentar da direita para a esquerda, tá? Então, é assim que o raio atômico varia, tá? Então, o raio atômico, ele aumenta em uma mesma coluna de cima para baixo. Então, quem estiver lá embaixo tem maior raio atômico. E o mesmo período, ele vai variar da direita para a esquerda. Então, quanto mais à esquerda estiver, maior o raio atômico em o mesmo período, tá? E o potencial de ionização? Vai ser a energia necessária para retirar um elétron do seu nível mais externo, tá? No estado gasoso, tá? Na tabela periódica, o crescimento dos potenciais de ionização, como vocês podem ver aqui, ó, acontece da esquerda para a direita no mesmo período. Então, quanto mais à direita estiver, maior o potencial de ionização. E em uma mesma grupo ou família ou coluna, cresce de baixo para cima. Então, quem estiver mais em cima vai ter maior potencial de ionização, tá? E afinidade eletrônica? Potencial de ionização é a energia necessária para arrancar. A afinidade eletrônica é a energia que vai ser liberada quando você adicionar um elétron, tá? Então, aqui fala de arrancar, perder elétron na ionização, e na afinidade fala sobre você adicionar o elétron, tá? Seus valores vão crescer da mesma forma que cresce a energia de ionização aqui, ó. Vocês podem observar, ó. Eu tenho de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá? Então, lembre-se disso. Essa variação, a do raio atômico é o inverso da potencial e da afinidade, e a afinidade eletrônica e potencial possuem a mesma tendência, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. E a eletronegatividade vai ser a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação para si, tá? Então, alguns átomos vão atrair mais do que os outros. Então, quando eles estiverem ligados, os elétrons da ligação, um desses átomos de elementos diferentes vai atrair mais esse elétron da ligação, tá? E a eletronegatividade também varia conforme a eletroafinidade e o potencial de ionização. A tendência é parecida, da esquerda para a direita e de baixo para cima. O único que é diferente do raio atômico, que é o inverso disso aqui que vocês têm. Tá? Agora vamos às atividades. O raio atômico é baseado em qual característica? Então, eu falei para vocês lá em cima em que é baseado. Né? Eu comentei alguma coisa sobre carga nuclear, sobre número de camadas, né? E de modo geral, como varia? Eu falei para vocês também, né? Como que ele varia em relação à coluna, aos grupos, aos períodos. Então, como que ele varia na tabela periódica? Então, lembrem-se que eu falei para vocês lá em cima.
E no vídeo anterior também eu comentei com vocês. Qual a principal diferença entre afinidade e energia de ionização? Eu falei para vocês que um fala sobre adição e o outro vai falar sobre retirada, sobre arrancar elétron, tá? Então, identifique aí qual deles que fala de adicionar um elétron e qual fala de arrancar o elétron, né? De modo geral, como essas propriedades variam? Também falei para vocês lá como que elas variam, né? Em relação ao período, grupo e como que é essa variação. Então, lembrem-se disso, que eu falei lá em cima, qualquer coisa é só voltar no vídeo. Aqui, pessoal, nessa 3, o que vocês vão fazer? Vocês têm que olhar de acordo com a tabela periódica, tá? Vocês vão usar o 9 e o 7 que vão definir. Então, olha só, vão ser os dois que irão definir para vocês a resposta correta, que é o mais simples aqui de ser definido. Então, vocês vão pegar uma tabela periódica e observar onde cada um desses elementos se encontra na tabela periódica. Lembrando que a negatividade decrescente, tá? Ele quer do que tem maior eletronegatividade para o menor. Então, quem vier primeiro tem a maior eletronegatividade. Quem vai determinar isso aqui para vocês são esses dois. Então, você vai olhar lá na tabela periódica onde se encontra o elemento com o número atômico 9 e o elemento com o número atômico 7. E vai olhar a partir dele quem tem maior eletronegatividade, tá? E vai observar e vai ser isso que vai definir aí a resposta de vocês, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. 4. Sejam os seguintes átomos neutros representados pelos símbolos hipotéticos X, Y, Z e T. Então, deu aqui, tá vendo? Qual que apresenta maior energia de ionização? Então, vocês vão lá em cima. O que vocês têm que fazer? Localizem esses elementos na tabela periódica, tá? Aí, vocês vão conseguir usar essa orientação aqui para energia de ionização. Ó, a maior energia de ionização tem quem está mais acima e mais à direita. Então, vocês vão olhar, olhem o número atômico, localizem esses elementos e observem lá qual deles vai estar mais acima e mais à direita ao mesmo tempo, tá? Então, aí vocês vão escolher, a partir disso, a resposta. Sempre olhar para a tabela periódica, tá? Onde que ele está posicionado lá na tabela periódica. Aqui ele vai fazer algumas afirmações. Então, de novo, vocês têm que ter a tabela periódica em mãos. Ele fala que o sódio, o cobre e o zinco pertencem ao mesmo período da tabela periódica, tá? A tabela periódica está na página, ele tem uma tabela na página 66. Então, olha só, ele fala, olha quem está no mesmo período que o sódio, ó. São esses aqui, ó. Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e o argônio, tá? Lá ele citou outros diferentes desse aqui, tá? Então fiquem atentos, gente. Quando falar o mesmo período, é na horizontal. Então vocês têm que avaliar ele ali, tá? Na letra B, ele fala que o ferro possui em seu estado fundamental subnível D incompleto. Na página 60, gente, ele fez a distribuição eletrônica do ferro. Olha só como que é essa distribuição eletrônica. Lembrando que o nível D cabe em 10 elétrons, tá? Olha só, essa é a distribuição eletrônica do ferro, tá? Ele tem o nível D com 6 elétrons. Isso significa que está incompleto ou não, tá? Então, façam essa análise aí. Lá ele falou que está incompleto, lembrando que D cabe em 10. Se tiver menos que 10, está incompleto. Então, essa afirmativa da letra B. Magnésio, cálcio e potássio são metais alcalinos terrosos e, portanto, apresentam as mesmas propriedades químicas semelhantes, tá? Não chega a ser as mesmas, não, mas elas são semelhantes. Então, magnésio, cálcio e potássio. Vou lá olhar. Lembrando que para você ter as mesmas propriedades, você tem que estar na mesma coluna, no mesmo grupo. Ele falou do
cálcio e magnésio. Ok, cálcio e magnésio têm propriedades semelhantes que eles estão na mesma família. Só que olha só, potássio não está na mesma família, tá? Então, façam aí a análise de vocês. 71, a letra D agora. Afinidade eletrônica, a ordem correta é fósforo maior que selênio, maior que sódio, maior que cobre. Então, olha só, lembrando que a afinidade eletrônica ela cresce da esquerda para a direita. Bom, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato usando o chat, que vocês podem acessar pelo aplicativo Conexão Escola ou pelo Conexão Escola Web, ou vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp.